dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 37 a seguir. A palavra do Senhor diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Diga, quase 3.000 almas. Amém? Podeis vos assentar. Prezados queridos irmãos e irmãs, nesta noite eu quero falar, dentro de rápidas palavras ao coração dos irmãos, sobre as evidências do Espírito Santo no ministério de Pedro. No entanto, é cabível trazermos uma introdução falando um pouco a respeito dos inícios da trajetória de Pedro no ministério. Nós sabemos que Pedro foi um apóstolo em que acompanhou Jesus na sua trajetória ministerial, quando toma a forma de homem, vem à terra, toma a forma de homem e habita entre o povo. No entanto, Pedro, um dos apóstolos escolhido para estar lado a lado com Jesus. Mas, no entanto, Pedro, ele tinha umas atitudes precipitadas. E isto levou Pedro, às vezes, tomar atitudes bruscas e ser, em devidas situações, repreendido. Mas vale lembrar que Jesus chama Pedro quando estava em uma pescaria, pois a Bíblia deixa claro para nós que Pedro era pescador. A profissão de Pedro era pescar. Quando Jesus se aproxima, ele diz: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Mas eu acho incrível que Pedro andava lado a lado com Jesus, participava de momentos de intimidade na oração. Uma vez Jesus vai à casa de um chefe da sinagoga chamado Jairo, e lá Jesus entra na casa, que quando Jesus chega a menina já estava morta. Quando Jesus entra na casa, quem entra com Jesus? Pedro, Tiago e João. Então Pedro é um dos que entra com Jesus no quarto. No entanto, eu estou trazendo isto aqui para mostrar que Pedro estava sempre próximo de Jesus. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, um dos 3 apóstolos que estava lá com Jesus era Pedro. Quando Jesus está no Getsêmani, na noite em que ele é traído, um dos 3 que está lá orando, mais próximo de Jesus, Pedro. Mas, no entanto, uma determinada vez, Jesus disse: Pedro, quando tu te converteres. É porque Pedro tinha atitudes precipitadas. Mas, no entanto, vale lembrar que Pedro, ele, nas suas atitudes precipitadas, ele era um homem corajoso. A Bíblia diz que uma determinada vez, Jesus despede os discípulos no barco para ir para outra margem.
E a Bíblia diz que anoiteceu e Jesus estava a sós. E de repente, já à noite, Jesus vai até eles andando sobre as águas. E a Bíblia diz que os discípulos ficaram assustados e disseram: é um fantasma. Jesus responde de lá para eles não ficar atemorizados. Ele diz: sou eu. Pedro, ouvindo isso, ele diz: se és tu mesmo, manda-me ter contigo. Permite que eu vá ter contigo. A atitude parece ser precipitada, mas há um desejo no coração de Pedro para andar sobre as águas. O que Pedro está dizendo: eu quero também ter esta experiência. E ele vai. Na proporção que ele começa a andar sobre as águas, que ele vê os perigos, ele começa a afundar. Jesus o repreende, chamando-o de homem de pequena ou de pouca fé. Mas contudo, Pedro teve a experiência. Eu acho interessante é que Pedro está querendo ter experiências para no futuro ele não dizer: eu não fiz, eu não tentei. Era alguém que sempre queria tentar. Quando Jesus está falando que seria entregue nas mãos dos homens e seria assassinado pelos homens, a versão King James, mais próximo dos originais, fala assassinado. Pedro diz: não, Senhor, isso não pode acontecer contigo. Jesus disse assim: Pedro, Marcos diz: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás. Pedro disse: não, Senhor, nem que eu tenha que morrer. Jesus confirma que todos o negariam. E quando Jesus está preso, Pedro está lá de longe, mas era uma distância que dava para Jesus o contemplar, ou para ver os olhos do mestre. A Bíblia diz que vem uma criada, Pedro nega. Vem um homem, Pedro nega. Vem um outro homem e Pedro nega. O galo canta. E a Bíblia diz que Jesus olha nos olhos de Pedro. Imagine, Jesus olha nos olhos de Pedro, recordando o que ele havia falado. A Bíblia diz que Pedro sai e vai chorar amargamente. Amargamente. O arrependimento entra no coração de Pedro. Pedro começa a se derramar, ou se derrama na presença de Deus, de forma lamentável. Ele chora arrependido. A Bíblia diz que Jesus olhou dentro dos olhos de Pedro, fixou os olhos nos olhos de Pedro. Na proporção que Pedro sai da presença de Jesus, sai daquele lugar, ele sai com o olhar do mestre no seu olhar, no seu pensamento, no seu coração. E aquilo ali comove o seu coração. Não tem coisa mais surpreendente do que alguém te repreender com um olhar dentro dos teus olhos. Alguém te recordar com um olhar dentro dos teus olhos. Jesus fixou os olhos nos olhos de Pedro com segurança. E Pedro vai chorar. Pedro chora. Jesus é morto na cruz. Jesus é sepultado. Jesus ressuscita. Jesus aparece aos discípulos no caminho de Emaús. E a Bíblia diz que lá está Pedro em João, resumindo aqui a introdução, em João capítulo 21. Pedro diz assim: eu vou pescar. E os demais discípulos disseram: nós também vamos contigo. E foram. Eles estão pescando, pesca a noite inteira,
não apanha nenhum peixe. Quando era de manhã, eles vê o mestre na praia e a palavra é: filhos, tende alguma coisa para comer? Eu acho interessante que Jesus não lança em rosto. Jesus está dizendo: eu perdoei vocês. Eu sou o Pai que dá novas oportunidades. Eu sou um Deus que perdoa. Eu sou um Deus que restaura. Nesta noite, na introdução desta mensagem, eu faço uma aplicação. Esta noite é noite em que Deus te dá novas oportunidades. Deus te dá novas oportunidades. As tuas lágrimas subiram, chegaram ao trono do Eterno, e Ele está te dando oportunidades novas aqui nesta noite. Filhos, tende alguma coisa para comer? No original, fala alguma coisa para comer, quer dizer alguma coisa que não seja pão. E no original, ele está perguntando: vocês comeram alguma coisa? Quando eles vêm para a praia, aí a Bíblia diz que Jesus vai e diz assim: lança as redes aqui. Eu acho interessante que quando Jesus chama eles, no chamado, Jesus mandou eles lançar a rede em algum lugar, que eles tinham pescado e não tinham apanhado nada. E agora, quando Jesus aparece, depois da ressurreição na praia, Jesus está mandando eles lançar a rede de novo. Uma experiência que é idêntica, muito parecida com a primeira experiência. Jesus está dizendo, sabe o quê? Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu sou o mesmo que chamou vocês naquele dia. Eu estou dando a oportunidade para vocês de novo. Com isto eu estou dizendo que os fracassos de vocês não interferiu na chamada que eu tenho, no propósito que eu tenho. Eu olho para o arrependimento, eu olho para o coração de vocês e estou dando uma oportunidade nova. Jesus passa 40 dias aparecendo aos discípulos. E Jesus faz as promessas. Ele disse: recebereis a promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido com o Espírito Santo. Sejais revestidos de poder. Atos capítulo 2. Os discípulos estão lá no dia de Pentecostes, a festa dos 50 dias. Eles estão buscando a promessa do Pai. E o Espírito Santo se manifesta na vida deles. Ali estavam em torno de quase 120 pessoas, buscando a promessa do Pai. E na proporção que eles estão buscando, eles são revertidos com o Espírito Santo. O que é revertir? Exemplo, eu estou vestido com uma camisa aqui. Eu coloquei o blaze, eu revesti. Quer dizer, no dia que você aceitou a Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Agora, na proporção que você foi buscando, tem gente que já é cheio ou revestido com o Espírito Santo no momento em que ele aceita a Jesus. Nós temos exemplos disso na Bíblia. Exemplo, a família de Cornélio. Quando eles recebem Pedro em casa, que eles aceitam a Jesus, aceitam a oração do convertimento. Pedro coloca as mãos sobre eles, eles são revestidos com o Espírito Santo, eles já falam em línguas. Agora tem uma coisa, Deus nos reverte com o Espírito Santo, com uma missão. E a principal missão é pregar o Evangelho salvífico. No dia que o Senhor revertiu você com o Espírito Santo, Ele te revertiu com um propósito, o propósito de anunciar a sua palavra.
o propósito de cumprir a sua missão. Ele não revestiu você sem propósito. Então nós contemplamos as evidências do Espírito Santo já aqui na vida da igreja. Mas nesta noite nós separamos Pedro para falar das evidências do Espírito Santo na sua vida. Ao ser revestido com o Espírito Santo, fica um questionamento. Ali tinha muita gente de vários lugares. É tanto que fica o questionamento. Alguém começa a dizer: eles estão bêbados, mas o que está acontecendo? São gregos, e estão falando aqui a nossa língua. Porque o revestimento com o Espírito Santo, escute isto, pode ser duas línguas. Nós aprendemos isto hoje na escola bíblica dominical. Pode ser língua humana e línguas celestiais. Vou explicar para você. Pode ser que alguém brasileiro seja revestido com o Espírito Santo e esteja falando em inglês. Os irmãos entenderam? Amém? Poderá ser que alguém brasileiro revestido com o Espírito Santo fale em inglês, ou em inglês falar brasileiro, ou falar francês, vice-versa. Agora possa ser também que seja uma língua celestial que não seja falada por nenhum humano. Deus faz da forma que Ele quer. Isto é evidente do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Eles falavam línguas celestiais, mas falavam também língua humana. E ao serem revestidos com o Espírito Santo, nós contemplamos a primeira evidência do Espírito Santo sobre a vida de Pedro após ele ser revestido. Pedro, a Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo de número 4, que eles eram indoutos, quer dizer, eram homens analfabetos, leigos. E Pedro se levanta e começa a pregar a palavra de Deus. Em uma época em que a Bíblia era escrita em rolo, em uma época em que a Bíblia era escrita sem ponto, sem vírgula, sem capítulos e sem versículos. Não tinha as divisões que nós temos hoje. Mas Pedro começa a pregar e diz: ei, o que está acontecendo foi o que disse o profeta Joel. Pedro fala de Joel, capítulo 2, versículo de número 28. Os vossos velhos terão visões, vossos jovens terão sonhos. Aqui é o cumprimento da promessa. E Pedro vai pregando a palavra de Deus. Pedro prega inspirado pelo Espírito Santo. Observem, um homem que falhou tanto no passado, agora está convertido, cheio do Espírito Santo, cheio da graça. O homem que, quando Jesus foi preso, arrancou a espada da bainha e cortou a orelha de um soldado, agora está pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus com toda a ousadia. E a Bíblia diz que quando Pedro termina de falar, os homens estão agoniados, as pessoas estão tipo como que atormentadas entre si. E quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor Jesus. Pedro tem as evidências do Espírito Santo na sua vida, na sua trajetória ministerial, por escala, por pontos principais. Qual é o principal ponto após o revestimento? Ganhar almas para o reino de Deus. Pedro começa ganhando almas para o reino de Deus. Um homem leigo, mas prega e quase 3.000 almas aceitam Jesus, são batizadas, passa a crer no poder do Evangelho. Hoje de manhã, quando eu comentava o comentário da escola bíblica dominical em uma das congregações do campo de Canoeiro,
Eu disse uma coisa: Deus, Ele está mais preocupado em nos encher do Espírito Santo. Porque se formos teólogos, cheios de conhecimento, mas se não formos cheios do Espírito Santo, nós não contemplamos as evidências do Espírito Santo. Se tiver alguém que seja leigo, analfabeto de conhecimento, mas se ele estiver cheio do Espírito Santo, haverá prodígios, haverá milagres. Com isto eu não estou desprezando o conhecimento. É necessário que tenhamos o conhecimento da palavra de Deus, mas que o conhecimento ande junto com a graça. Que sejamos cheios de conhecimento, mas que tenhamos a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então a primeira evidência é ganhador de almas. Pedro ganha quase 3.000 almas. Pedro é um pregador que está ganhando almas para o reino de Deus. Pedro é um pregador que está vendo as almas se converterem a Cristo. Nesta noite, na autoridade do Espírito Santo, eu venho dizer para você: Deus, o Espírito Santo, trará uma evidência extraordinária na tua vida, uma manifestação diferente. Você será ganhador de almas neste bairro. Você será um ganhador de almas nesta cidade. Nesta noite, Ele quer te encher do Santo Espírito e fazer de você verdadeiro ganhador de almas para o reino dos céus. Pedro prossegue a jornada ministerial. Em Atos, capítulo de número 3, vem a segunda evidência. Prodígios. Pedro está indo à hora nona para o templo orar juntamente com João. Era um dos períodos da oração. E quando ele chega na porta do templo, chamada Porta Formosa, está um paralítico, que desde o ventre, um homem que desde o ventre era paralítico, melhor dizendo. E a Bíblia diz que ele olha para Pedro e para João esperando receber alguma coisa: dinheiro, ouro, prata. Pedro olha e diz assim: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. A Bíblia diz que o homem se firmou, entrou no templo, saltando e louvando a Deus. E os que viram o homem saltar, entrar no templo saltando e louvando a Deus, ficaram maravilhados. Também glorificaram a Deus. Também exaltaram a Deus. A evidência do Espírito Santo com prodígios está na vida de Pedro. Pedro realiza uma obra em nome de Jesus na vida de um homem que entra no templo e todos ficam admirados. E a Bíblia diz que o homem tinha mais de 40 anos de idade. Não tinha como as pessoas não ficar maravilhadas em ver esta obra tão primordial acontecer. Não tinha como as pessoas não glorificarem a Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos voltar à igreja do Levanta e Anda. Essas evidências, elas precisarão voltar para a glória de Deus. Só quem concorda com a palavra que eu estou falando e pode glorificar Jesus. Estas evidências, elas precisarão voltar para a glória de Deus.
não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, Jesus o Nazareno, levanta e anda. Porque se a igreja tem Jesus, não tem doença que permaneça, não tem mal que resista, não importa o tempo que esteja, mas é resolvido para a glória de Deus. Aleluia! Milagres e prodígios. Isto surge um questionamento. A Bíblia diz que o paralítico se agarra a Pedro e João, e Pedro mais uma vez se levanta e começa a falar de novo. Em Atos capítulo 4, eles são presos. Eles são proibidos de professar o nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que os que ouviram a pregação de Pedro, de novo, os que ouviram a pregação, a palavra, se renderam a Jesus, creram e foram batizados. E o número de almas se aumenta para quase 5.000. Porque se a igreja tiver milagres, tiver prodígios, ela cresce. Não tem como não crescer. Ei, nós precisamos buscar a unção do Espírito Santo para voltarmos a ver outra vez os milagres, os prodígios, as maravilhas. A igreja vai crescer, não tem quem suporte, não tem nada que resista. A igreja cresce para a glória de Deus. Quem é que está lá? Pedro. Atos capítulo de número 5. O ministério de Pedro está com tanta evidência. O Espírito Santo está tão evidente no ministério de Pedro, que em Atos capítulo 5, a Bíblia diz que as pessoas traziam os enfermos, deitado nas macas. O original fala macas. E colocavam à beira do caminho, porque eles acreditavam que somente a sombra de Pedro passando os curaria. O ministério de Pedro, o Espírito Santo está tão evidente, que a fama de um homem leigo cresce, se espalha, e eles trazem paralíticos e doentes, para que pelo menos a sombra de Pedro passasse e os curasse. Quer dizer, Pedro estava abarrotado de pessoas à sua volta. Pedro não tinha tempo, era um homem leigo, não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje. Ele não tinha o YouTube, não tinha o Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Mas ele era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. A fama de Pedro cresce. E as pessoas começam a se aproximar de Pedro. A fama vai crescendo, os milagres, os prodígios, e as pessoas vêm trazendo pessoas para serem curadas através de Pedro. E a Bíblia diz que da mesma forma, os que vinham possesso eram libertos, saíam livres dos demônios para a glória de Deus. Nesta noite eu venho profetizar sobre a tua vida um revertimento de maneira tal que você vai ganhar almas para o reino de Deus. Você vai orar pelos enfermos, eles serão curados. Pessoas serão libertas através da sua vida. Eu vi um comentador dizendo, dizer
significa que a sombra de Pedro curava. Eram as pessoas que acreditavam. Elas acreditavam e colocavam no caminho, porque a fama era tão grande. Em Atos, capítulo de número 9, Pedro está em um lugar chamado Lida, uma cidade que ficava a menos de 16 quilômetros de Jope. E lá tinha um homem chamado Enéas, um homem que estava doente em uma cama. E a Bíblia diz que Pedro manda que Enéas se levantasse em nome de Jesus. Enéas se levanta, é curado. A fama de Pedro está crescendo. Lá em Jope havia uma mulher chamada Tabita, que quer dizer Dorca, que fazia vertes para as viúvas, e a sua renda ela ajudava os pobres, os órfãos com suas rendas. E de repente a mulher morre. Dentro da cidade tinha que ser aí aproximadamente a mulher coloca no quarto em cima, lava como costume e coloca no quarto em cima. E manda chamar Pedro. Pedro vai. Agora escute aqui, eu vou encerrar. Uma coisa que eu acho bonito no ministério de Pedro é que o que ele aprendeu com Jesus, ele levou consigo. Você lembra que eu disse que Pedro entrou na casa de Jairo, no quarto, junto com Jesus? Observe que quando Jesus entra no quarto, lá na casa de Jairo, que a menina estava morta, ele permite que fique apenas, junto com ele, Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Quando Pedro entra no quarto, as viúvas se aproximam dele chorando e mostrando as vestes. Pedro manda todo mundo sair. Sai. Não é uma experiência? Ele manda que todo mundo saísse. Todo mundo sai. E Pedro ora. E a mulher ressuscita para a glória de Deus. Pedro ora. A mulher ressuscita para a glória de Deus. Ela ressuscitou porque ela era alguém útil. Ou alguém de grande utilidade para aquele povo. Porque os irmãos sabem que naqueles tempos não havia nenhum auxílio do governo para manter as viúvas e os órfãos. É por esta razão que a Bíblia mostra tanto cuidado para com as viúvas e os órfãos. Então Pedro ressuscita Dorca e ali vem muitas alegrias para a glória de Deus. Acontece um grande milagre naquele lugar. Uma festa extraordinária. Dorca é ressuscitada para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Agora imagine, um homem colocar as mãos sobre alguém, orar e Jesus ressuscitar. É a unção do Espírito Santo na vida. Nesta noite, eu quero perguntar onde tem uma pessoa que quer ter a unção do Espírito Santo na sua vida, para ver milagres e prodígios acontecer. Por favor, levante a sua mão. Levante a sua mão. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida nesta noite. O Espírito Santo nesta noite está querendo te revestir outra vez, te renovar,
Você que já é batizado com o Espírito Santo, Ele quer renovar você. Você que ainda não é batizado, Ele quer batizar você. E saiba que o propósito é uma grande missão a ser cumprida. Ele quer te batizar nesta noite. Ele quer te revertir, te encher da graça. Aleluia! Em nome de Jesus, você vai ganhar almas para o reino de Deus. Em nome de Jesus, o teu nome vai ficar conhecido na terra pelos milagres e prodígios em que Deus vai realizar através da sua vida. Agora, uma coisa extraordinária eu aprendo no ministério de Pedro. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, que ele foi enviado, direcionado por Deus para pregar aos gentios. A Bíblia diz que quando Pedro chega lá, Cornélio se joga aos pés de Pedro. Pedro manda Cornélio se levantar, ele não aceita. Quando o paralítico é curado, quiseram exaltar Pedro e João. Eles não aceitaram. Todo líder que realmente é inspirado pelo Espírito Santo nunca aceita tomar o lugar da presença de Deus. Quem concorda comigo e pode adorar a Jesus? Pedro não aceitou a adoração. Nem os anjos aceitam a adoração. É unicamente Deus, 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 Deus. A glória é para Deus, a glória é para Jesus, a glória é para Jesus. Eu fico preocupado quando eu vejo pregadores querendo a glória para si. Quando eu vejo alguém querendo a glória para si. Chega na igreja como se o culto fosse para ele. Chega em um lugar como se o culto fosse para ela ou para ele. Ei, todo culto é dedicado exclusivamente a Deus. Deus. Cadê os que vieram cultuar a Jesus nesta noite? Cadê os que vieram adorar a Jesus nesta noite? Cadê os que vieram exaltar a Jesus nesta noite? Aproveite para exaltar Ele. Para encerrar, Atos capítulo 12. Pedro está preso. Resumindo aqui, Pedro está preso. E a Bíblia diz que ele era guardado por mais ou menos aí 16 soldados. E lá por volta de alguma hora da noite, tantas horas, o anjo vem e Pedro está dormindo, tranquilo. E o anjo manda que Pedro cingisse os lombos, pegasse suas sandálias, suas alparcas. E Pedro cuidava que simplesmente fosse uma visão. E ele sai. Quando ele chega no portão, o portão se abre. Ele entra na cidade. E quando entra em alguma rua lá distante que não tinha mais perigo, o Espírito Santo, ou seja, o anjo deixa Pedro. E aí Pedro acorda. Ah, não era uma visão, é real. É real. Nós contemplamos a evidência do Espírito Santo na vida, no ministério de Pedro, abrindo os portões do cárcere. Nesta noite, a evidência do Espírito Santo na vida desta igreja está abrindo portas no impossível, está abrindo portas no invisível, está realizando obras em que você acha que é impossível. Ele está realizando para a honra e a glória do nome dele. Queridos irmãos e irmãs,
Esta noite é noite de milagres e prodígios. Esta noite é noite de alguém se render aos pés de Jesus. A igreja ela só tem crescimento se tiver a presença do Espírito Santo. Esta noite é noite de renovo. É noite em que Deus trouxe você aqui para ser renovado, renovada, outra vez na presença do Espírito Santo. Os que concordam comigo, se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Antes de orar pela igreja, eu quero convidar alguém para aceitar Jesus como Salvador da sua alma. Cadê a primeira pessoa? Venha aqui à frente agora, em nome de Jesus. Cadê a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador da sua alma? Eu estou convidando você para vir aqui à frente, no nome do Senhor Jesus. Ele quer te salvar, Ele quer te libertar. Em nome de Jesus. Está vindo a primeira pessoa. Olha aí, a primeira pessoa está vindo. Tem a segunda pessoa para abraçar Jesus como Salvador da sua alma? Cadê? A evidência do Espírito Santo está aqui. E nesta noite é por escala. Ele está salvando. E depois Ele vai renovar você. Ele está salvando. E depois Ele vai renovar você. Ele vai renovar você. Este rapaz, ele já está recebendo o Espírito Santo. Agora, quem sabe, o Espírito Santo resolve revestir ele aqui. Aleluia. A igreja estende as mãos para cá em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Cadê a segunda pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador da sua alma? A segunda pessoa, cadê? Aonde está? Estenda as suas mãos para cá, igreja, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Está vindo mais uma alma. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma alma para Jesus nesta noite. Cadê a terceira pessoa? Tem mais alguém que queira abraçar Jesus como Salvador da sua alma? Se alegra, igreja. A maior festa é esta. Eu falei para os irmãos que a primeira evidência após Pedro ser revestido com o Espírito Santo foi salvação de almas. Aleluia. Aleluia. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo aqui? Quem sente a presença do Espírito Santo neste lugar? Aproveite para adorar a Jesus. Aproveite para glorificar a Deus. Aproveite para exaltar a Deus. Aleluia! Em nome de Jesus. Pai, a igreja, estende as mãos, por favor, para cá, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, visita estes rapazes, enchendo-os da tua graça, perdoando todos os pecados, sarando todas as feridas, Senhor. Ó Deus, tirando da vida deles todo o mal. Ó Deus, a maior festa, o maior milagre está acontecendo aqui agora. Estes dois rapazes estão te aceitando como único e suficiente Salvador. Então, no nome de Jesus, eu te peço, Senhor, enche eles da tua graça agora. Faça deles os instrumentos usados em tuas mãos. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, abençoa, restitui, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, faz com que eles sejam, meu Pai, fonte de inspirações para outras pessoas, no nome de Jesus. A igreja glorifica a Jesus. Ramandominai. Já estou encerrando. Quem quer ser revestido com o poder do Espírito Santo aí? Quem quer ser revestido com o Espírito Santo? Quem quer? Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo e quer ser batizado, levante a sua mão. Em nome de Jesus, nós vamos orar com fé. E quem quer ser renovado, já é batizado, mas eu quero ser renovado, nós vamos orar por você também. Em nome de Jesus, por favor, vou te
pedir que levante a sua mão no nome de Jesus. Levante a mão assim, em nome de Jesus. Já tem gente sendo renovada. Por favor, em nome de Jesus, fale em línguas estranhas agora. Seja renovado. Seja renovada no nome de Jesus. Ai, minei-te, o menefaz. Sharai me canto, lei me nasuri me ras. Aqui na mocidade, seja renovado. No plenário, seja renovado. No círculo de oração, seja renovadas. Agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você que ainda não é batizado, seja batizado com o Espírito Santo. Você que ainda não é batizada, seja batizada com o Espírito Santo agora. O Espírito Santo tem desejo de revestir você. Ele já salvou aqui nesta noite, mostrou que tem um propósito, que o seu propósito com esta igreja continua de pé. Agora Ele quer revestir você. Ele quer revestir, Ele quer te encher da graça. Então receba no nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus, 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 no nome de Jesus. Seja renovado, seja renovada, seja cheio, seja cheia do Espírito Santo, agora em nome de Jesus. Tem gente recebendo lá atrás. Tem gente recebendo lá atrás, olha lá. Tem alguém recebendo lá atrás, em nome de Jesus. Tem gente recebendo ali também. Aqui no ciclo de oração, tem gente recebendo a ousadia, a unção do Espírito Santo. Charamando lemeneia. Araibiando menefaz. Leibicai nai chomekas. Sharaibiai nei chofaz. Ai minei chomedecaias. Eu não sou de fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, mas o Espírito insiste no meu coração para dizer que Ele quer revertir alguém aqui nesta noite, porque Ele tem o propósito de cumprir uma missão. Então busque a Deus nesta noite sem reservas. Mergulhe na presença de Deus. Ele quer usar as tuas mãos como já usou as minhas mãos para libertar pessoas endemoniadas. Ele quer usar as tuas mãos como já usou as minhas mãos para alguém voltar a viver de novo. Eu me lembro que a primeira congregação que pastoreei, eu estava na rua quando eu encontro a irmã disse assim: o irmão fulano está morrendo. Eu corro para lá. Quando chego lá, o homem nem água não bebia mais, não engolia. O Espírito me tomou com uma força, um sobrenatural. Eu fui para cima dele repreendendo o espírito de morte, a doença. Sabe o que aconteceu? O homem voltou a viver. Levante sua mão. Essas mesmas mãos nesta noite é usada para extrair toda a enfermidade da tua vida, no nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu encerro a minha participação, ministrando curas divinas sobre a vida deste povo aqui e agora. Nesta noite, a obra foi feita aqui por escala. Eu creio que o Senhor renovou, o Senhor revertiu com o seu Santo Espírito. Agora o Senhor está curando, o Senhor salvou. E agora o Senhor está curando para a honra e a glória do seu nome. Amém.